Então, vamos lá, pessoal. Novamente, boa noite, né? Vamos iniciar nossa aula. Então, agora, a partir de hoje, nós vamos ver alguns conceitos de eletrônica digital, de sistemas digitais, circuitos digitais, né? A gente estava trabalhando e vendo conceitos de sistemas numéricos, e aí vimos, então, o sistema binário, além do decimal, que nós já, desde criancinha, trabalhamos, né? Aprendemos na escola decimal. Nós vimos também o sistema binário, assim, os elementos ali, né, os bits zeros e uns, apenas dois símbolos utilizados para representar as quantidades no sistema binário. E também vimos um sistema chamado hexadecimal, né, como eu chamei ele de um sistema numérico acessório, vamos dizer assim, né, porque é muito fácil converter entre hexadecimal e binário, para evitar ter que escrever num papel, por exemplo, números muito grandes, de 32, 64 bits, uma sequência de zeros e uns. Você pode representar por os valores, né, as quantidades, no sistema hexadecimal, sendo que cada símbolo do hexadecimal ele representa 4 bits, e a conversão é direta. Cada 4 bits é um símbolo do hexadecimal. Então, o hexadecimal é um sistema numérico com 16 símbolos, de 0 a 9, de A até F, como nós vimos. Então, hexadecimal, 16 símbolos, o decimal, 10 símbolos, né, de 0 a 9, o binário, 2 símbolos, apenas 0 e 1. Esta é a única diferença entre eles, o resto eles são exatamente da mesma forma, eles funcionam, eles são sistemas posicionais. Então, o símbolo, cada posição do algarismo no número, indica que aquele símbolo, na verdade, representa uma quantidade diferente, né? Exemplo do 2021, o 2 mais à esquerda representa a quantidade de 2000, o 2 mais à direita representa 20 no ano 2021. Mesma forma com os outros sistemas numéricos. Bom, o que nós vamos começar a ver hoje é por que, né, do sistema binário, né? Por que binário? Por que utilizar apenas zeros e uns? Né? Porque, na verdade, isso é uma grande simplificação. Isso foi desde a época do lá 1800 e pouco, né? Um matemático chamado George Bowley, ele criou uma álgebra depois foi chamada de álgebra booleana, em homenagem ao seu nome. É a álgebra binária que a gente está acostumado a trabalhar, que se vê nas escolas técnicas e nas universidades, né? Então é a álgebra, é a matemática para se trabalhar com zeros e uns, né, dos computadores digitais, dos sistemas digitais, celulares, tudo que tem a ver com eletrônica digital e com sistemas digitais, hoje em dia, que é quase tudo, né, na tecnologia, seja de tecnologia de eletrônica, tecnologia das comunicações e por aí vai. Bom, o que significa zero e o que significa né? Se a gente pensar no sistema decimal, o que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? São símbolos que vão ser utilizados para representar um número. Esse número, num sistema, vamos dizer assim, de números inteiros, né, se considerar as frações, números, vírgula, etc., ele representa uma ordem, uma sequência, né, 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, na matemática, ou representa uma quantidade, né, 12 quilos de uma coisa, por exemplo, uma quantidade, representa uma quantidade. A lógica, o sistema binário, ele foi pensado para ser um sistema mais simples, para que pudesse se implementar depois computadores de uma forma mais simples, né? Não existia tecnologia eletrônica ainda quando o George Bowley criou a lógica binária, ou a álgebra binária, vamos dizer assim, booleana, né? Então, ela veio antes a teoria e depois veio a tecnologia para se fazer. Eu sei que existiram alguns protótipos de computadores mecânicos, né? Não sei se não vingaram, pelo visto, né? Na época foi a primeira tentativa, utilizando a álgebra booleana, utilizando o que nós vamos começar a ver a partir da aula de hoje. Depois veio a tecnologia pneumática, né? A tecnologia hidráulica. Então a gente pode implementar, inclusive, sistemas de controle simples, tudo bem, mas com tecnologias que não são eletrônicas, com pneumática e hidráulica. Então,
Eu me lembro, meu primeiro emprego foi numa indústria ali em Novo Hamburgo, o ESM do Brasil, quando eu era guri, assim, formado no Liberato, como técnico de eletrônica. Eles tinham máquinas inteiramente pneumáticas, eles tinham controles pneumáticos, né? Então, meu trabalho ali era de automatizar, né? Por sistemas microcontrolados, né? Assim, uma plaquinha microcontrolada, né? Automatizar a máquina que era totalmente pneumática. Então tinham controles lógicos ali, que eram digitais, né? Não tinha mais. A rigor também eram sistemas digitais. Então a pneumática, a hidráulica, são todos sistemas digitais. A gente vai ver conceitos aqui na disciplina de eletrônica, de sistemas digitais, que eles não servem somente para eletrônica, servem também para hidráulica, pneumática, elétrica, enfim, para dar a vida da gente, né? Conceitos de eletrônica e de sistemas digitais. Mas por que se utilizou dois símbolos? A ideia mesmo era simplificar, como eu comentei, né? Para tentar ter uma tecnologia que se pudesse construir computadores, enfim. E quando a gente pensa em apenas 0 e 1, né, uma sequência de zeros e 1, o que o 0 pode representar, o que o 1 pode representar? Dentro do conceito, né, de sistemas digitais, normalmente o 0 ele pode representar alguma coisa que está desligada. Uma lâmpada desligada, eu posso dizer que ela está em estado 0. Off, né, em inglês assim, off, desligado. Baixo, interruptor aberto. Ou falso, verdadeiro e falso. O 0 seria o falso e o verdadeiro é o 1. Né? Então 1 pode representar verdadeiro, ligado, alto, sim, não, 0 não, sim, o 1. O interruptor fechado, uma lâmpada ligada, motor acionado, a sirene tocando, né? Campainha, enfim. Tudo isso pode ser representado como 1. Essa é a lógica tradicional que se pensa. E o 0 é o inverso, seria o desligado, o falso, baixo e assim por diante. E a gente vai ver que pode se fazer com esses dois conceitos, né, do que isso representa, 3 operações básicas ou 3 funções básicas fundamentais, que a gente já vai ver, que se chama função ou, e negação. Né? Então aqui só uma tabelinha, né, o 0 pode representar isso que eu comentei, né, o 1, o inverso. Né? Essa é a lógica tradicional. Existe uma lógica chamada lógica invertida, que é exatamente o inverso disso. O 0 é o ligado e o 1 é o desligado, mas a gente pode falar mais para frente. Mas essa é a lógica tradicional. 0 desligado, 0 falso e 1 ligado, verdadeiro. Bom, eu queria apresentar alguns conceitos assim dessas chamadas 3 funções lógicas fundamentais a partir de um circuito elétrico. Como a gente está estudando a mecatrônica, fica até mais fácil. Vamos imaginar assim, ó, vamos imaginar uma ligação de uma lâmpada com um interruptor. Como é que a gente pode ligar? 2 chaves, um interruptor, um segundo interruptor. E aqui a lâmpada. O símbolo da lâmpada é uma bolinha com um X. A gente já viu isso acionando lâmpada com transistores, né? Então, normalmente, se é um barramento, se isso aqui fosse uma lâmpada de corrente contínua, seria um mais menos, positivo e negativo de uma fonte. Ou, se for corrente alternada, fase e neutro, por exemplo. Fio de fase, fio de neutro, uma lâmpada, né? E 2 interruptores, eles estão em série. Vou chamar o primeiro interruptor de interruptor A e o segundo de interruptor B. E a lâmpada, pode chamar de L, lâmpada, vamos chamar de S. S de saída, como se isso fosse a saída de um sistema. E é de fato, né, sistema digital. Um pouquinho mais. Tá, deixa assim mesmo. Melhor. Bom, observe esse circuito. Em que situação a lâmpada vai estar ligada? Né? Que situação a lâmpada vai estar ligada? Nós temos 2 interruptores em série. A lâmpada só vai ligar quando passar corrente. Né? E a corrente, né? Corrente, tudo bem alternada, mas se fosse contínua,
Com qualquer um dos interruptores abertos, não circula corrente, porque a corrente não vai passar no interruptor, não vai ter corrente na lâmpada e a lâmpada vai estar apagada. Então a gente pode representar isso a partir de uma tabela. Ó, o interruptor A e o interruptor B. E a saída da lâmpada. Essa é essa. Posso dizer assim, ó. O interruptor A, ele pode estar, os dois interruptores A e B pode estar fechados. Então, fechado. Fechado. Ou pode estar aberto. Né? Vamos representar assim, ó. 0, aberto, 0. Aberto. E 1. Então, os interruptores aqui. Nossos interruptores. Então, se ele está em 0, essa é uma representação, aí é porque ele está aberto. Né? Se ele está em 1 é porque eu fechei. Como é que seria um interruptor? Esse aqui está em 0, ó. Esse aqui está em 0. Se ele tivesse em 1, ele estaria assim, na verdade. Estaria assim. O símbolo de um interruptor fechado. Aí circula a corrente. Né? Então, são dois interruptores que estão em série. Eu tenho quantas combinações possíveis de interruptores aberto e fechado. Eu posso ter os dois interruptores abertos. Eu vou dizer assim, ó, o interruptor A está aberto e está em estado 0. O interruptor B está aberto e está em 0. Eu posso dizer que o A está aberto e o B está fechado. De que forma? Fecha aí o B, ele está em 1 e o A está aberto, está em 0. Então, 0 é aberto, interruptor aberto, e 1 é interruptor fechado. Né? Ou também eu posso estar com o interruptor A fechado e o interruptor B aberto. Ou eu posso estar com os dois interruptores fechados. Os dois então representando pelo estado 1. E a minha lâmpada, se ela tiver em 1, é acesa. Ou melhor, eu vou dizer assim, a lâmpada acesa, eu vou dizer que ela está em 1. E apagada, em 0. Então, a lâmpada vai representar a saída do meu sistema. Né? E os interruptores A e B vão ser duas entradas. Né? Os interruptores são as entradas e a lâmpada é a saída. Então, a gente fez uma tabelinha. Como são dois interruptores, e cada interruptor só pode estar em dois estados possíveis, ou está aberto ou está fechado, eu tenho no total 4 combinações. Os dois abertos, um aberto, outro fechado, o primeiro fechado, o segundo aberto, ou os dois fechados. E aí eu pergunto para vocês, nessas 4 combinações possíveis, em que situação a lâmpada vai estar acesa? Vou pegar a primeira aqui. Os dois interruptores abertos, vai circular corrente? Não, então a lâmpada vai estar apagada, porque não tem corrente. E aí eu vou dizer que está apagada, então eu vou dizer que ela está em 0. A saída do sistema digital, 0, lâmpada. A lâmpada é a saída do sistema digital. Próxima combinação, eu fechei o interruptor B, ó, essa aqui, ó, próxima combinação, B está fechado, fechei aqui, ó, mas o A continua aberto. Então vai circular corrente? Continua sem circular corrente e a lâmpada continua apagada. Então eu digo que ela está em 0. Próxima combinação, eu tenho esse interruptor aberto, B aberto, mas o A fechado. Que seria essa aqui, ó. A fechado e B aberto. O fato de estar o interruptor aberto, qualquer um dos dois aberto, não permite a passagem da corrente elétrica, então a lâmpada fica apagada. Então, nesta terceira combinação, minha saída S está em 0, indicando que a lâmpada está apagada. Na última combinação, aí sim, aí eu tenho os dois interruptores fechados, né? Interruptor A e interruptor B fechado, essa combinação, e aí eu tenho a circulação da corrente elétrica. E aí o que acontece com a lâmpada? A lâmpada acende. E aí eu vou indicar que a minha lâmpada acende, está acesa
dizendo que ela está em nível alto ou está em 1, a minha lâmpada. Com isto, pessoal, a gente montou uma tabela que representa o estado da saída do meu sistema digital, porque isso aqui é um sistema digital construído a partir de elementos elétricos, né? Posso fazer um sistema digital por pneumática, com hidráulica, com elétrico, com eletrônico, com sistema óptico, com sistema, sei lá o que, quântico. O quântico é outro diferente, né? O quântico não é mais digital. Mas, enfim, é um circuito elétrico que implementa um sistema digital, né? Ou uma função, vamos dizer assim, lógica. Eu tenho duas entradas. Como eu tenho duas entradas, cada entrada pode estar em dois estados. É sempre assim, ó, quantos estados possíveis? O número de entrada é 2 elevado ao número de entrada. Tem duas entradas, 2 elevado a 2 são 4 combinações possíveis. Se eu tivesse uma terceira chave, poderia colocar um terceiro interruptor em série aqui, um interruptor C, eu teria 2 elevado a 3, teria 8 combinações possíveis. E a minha tabelinha seria maior. Teria 8 combinações. Teria A, B, C e teria mais combinações. Esta tabela, ela está representando todas as possíveis combinações das minhas entradas A e B. E qual é o valor da saída para cada uma das combinações. Esta tabela se chama tabela verdade. Bem esse nome que se utiliza. Tabela verdade ou truth table em inglês. Então essa aqui é a tabela verdade. Né? Tabela verdade. E esta função, esse circuito digital, esse sistema digital que implementa esta tabela verdade, é conhecido como função. É uma função lógica E, do inglês AND, do inglês. Função lógica E. Por que isso? Porque assim, a lâmpada vai estar acesa se a entrada A for verdadeira e a entrada B for verdadeira. Então, a saída só vai para 1 se a entrada A for 1 e a entrada B for 1. Qualquer coisa diferente disso, a saída vai para 0, que é o caso da lâmpada estar apagada. Então, por isso se diz função E. E a gente utiliza a função lógica E no dia a dia até. Né? Eu vou dizer meus exemplos assim, eu vou no supermercado se tiver dinheiro e tiver, vamos dizer que tem de carro, e tiver gasolina no carro e tiver com a minha licença minha carteira de motorista em dia então, só vai acontecer tal coisa, e acontecer alguma coisa significa a saída do sistema ir para 1, se todas as entradas forem 1. Então, é por isso que é chamado de função E. Esse circuito elétrico é apenas uma das possíveis implementações, né, na forma de um circuito elétrico, né, de uma função E. Existem funções E hidráulicas, por exemplo, tem aquelas válvulas E, pneumáticas hidráulicas. Eu tenho que ter pressão de água dos dois lados para ter saída. Isso aí é uma das coisas mais, a gente pode daqui a pouco com um graveto e um barbante tu consegue, sei lá, não consigo imaginar, consegue pensar numa função E, né? Então, até no falar a gente usa a função E, né? Então, a saída só vai para 1 na função E quando todas as entradas estiverem 1. E a função E, esta aqui que nós estamos representando, uma função E de 2 entradas, mas ela pode ter várias entradas. Eu não vou redesenhar aqui, mas eu poderia ter assim, ó, um interruptor, outro em série, outro em série, então um A, um B, um C, D, E, F. Eu posso ter N interruptores, né? Só vai ligar a lâmpada quando todos estiverem fechados. Ou seja, a saída só vai para 1 quando todas as entradas forem verdadeiras.
E isso aqui é a representação da tabela verdade de uma função E. O que eu tenho? Eu posso pensar assim, posso sempre pensar meu sistema digital como uma caixinha, onde eu tenho duas entradas. Eu tenho uma entrada A, tenho uma entrada B e tenho uma saída S. Essa caixinha foi implementada por meio do circuito elétrico. Então, e aqui eu tenho minha função E, a função lógica E. Bom, isso aqui é uma representação em blocos, se usa em eletrônica, como acho que eu já comentei com vocês, quando eu quero representar sistemas mais complexos. Por exemplo, uma coisa mais típico é um microcontrolador. O controlador pode ter milhares ou milhões de componentes. Eu ponho dentro de uma caixinha e ponho os pinos dele e digo, cada pino tem uma ou mais funções. Eu não vou querer entender cada transistor dos milhares e milhões que tem dentro do microcontrolador. Eu quero saber como ele funciona, como eu posso utilizar. Então, funções mais complexas em eletrônica, seja eletrônica digital, seja analógica, exemplo da analógica, né, o amplificador operacional, a gente coloca dentro de caixinhas, até o amplificador operacional a gente botou num triângulo, né, porque o triângulo simboliza amplificação em eletrônica normalmente. Mas qualquer função em eletrônica a gente pode pensar como uma caixinha. E também um sisteminha digital também pode pensar em caixinhas. Se usa o chamado diagrama de blocos, né? Até na economia, na estatística, não sei onde, na biologia se tenta entender sistemas mais complexos através de elementos mais simples, que são os blocos. Então tem até um conceito chamado de bloco funcional, né? Vocês vão ver em automação, né? Programação de série pesa, tem os blocos funcionais, é uma caixinha que faz alguma coisa, né? Seja um temporizador, seja um contador, tá usando um contador de peça, enfim, depois vai em programação. Mas é assim, aqui nos elementos de eletrônica digital, a gente vai ver a função lógica E. E aqui nós temos então a tabela verdade representando essa função lógica E. Tem uma outra maneira de representar a função lógica E, que é através de uma equação. Vamos pensar assim, ó. Se eu escrevesse assim, a minha saída é S igual A vezes B, como se fosse uma equação. Se a gente olhar aqui para essa tabela, 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 1 dá 1. Então, a gente tem que pensar isso aqui como uma equação lógica ou uma expressão lógica. Uma equação lógica ou uma expressão lógica. Aqui é assim. Aqui é assim mesmo. Então, da mesma forma que a gente trabalha com equações da matemática, só que aqui é mais simples, é muito mais simples. Por quê? Pensa uma equação assim, né? Corrente e a tensão dividido pela resistência. Aí, tantos volts, tantos ohms dá com corrente, tantos amperes, tanto miliampere, ou microampere, ou seja lá o que. Aqui nós estamos trabalhando com números reais, inclusive, né? Números fracionários, etc. É muito mais complicado. Aqui nessa expressão, cada variável só pode assumir dois valores, ou é 0 ou é 1. É muito, muito mais simples do que a matemática que nós já estamos acostumados a utilizar. A matemática ou a álgebra digital, ou a chamada, então, álgebra booleana, em homenagem ao matemático George Boole, que a inventou, ela é muito mais simples. A gente já sabe usar a matemática tradicional, a gente, né, não é difícil de aprender a usar a álgebra booleana, porque cada variável só pode ser 0, só pode ser 1. E aqui eu tenho então o que? Um produto, um ponto, né? O produto vezes a multiplicação representando a função E. Por analogia, porque assim, como eu falei, 0 vezes 0 é 0. Sempre quando eu multiplico 0 por qualquer coisa, o resultado é 0, né? 0 vezes qualquer coisa dá 0. Qualquer entrada de uma função E, seja de 2, 3, 10 mil entradas, basta uma estar em 0
que a saída vai para zero. Basta uma entrada estar em zero, se eu pensar aquilo como uma expressão, como um produto, zero vezes qualquer coisa, se eu tenho uma função E de 10 entradas, uma está em zero e as outras 9 estão em 1, eu vou ter 0 vezes 1 vezes 1 vezes 1, vai dar zero, né? Então, eu poderia ter uma função assim, 3S equivale a A vezes B, vezes C, vezes D. 4 chaves daquelas ali, ó. 4 chaves em série, A, B, C, D. Basta uma estar em zero, uma está aberta, vai estar em 0, 0 vezes qualquer coisa, mesmo que as outras estejam fechadas. O resultado vai ser 0, a lâmpada vai estar apagada. Então, se utiliza, né, a função da matemática elementar produto, a multiplicação, se utiliza a multiplicação para representar a função lógica E. Não é por coincidência que se utiliza, né? Porque tem essa relação direta, dá para fazer essa analogia forte entre a função lógica E com a multiplicação. Elas não são a mesma coisa. A multiplicação é a multiplicação. A função E é aquilo que nós estamos entendendo agora, né, como uma função lógica. Né, tem toda a questão do estudo da lógica e tal, até na filosofia se estuda a lógica, né? Então, aquilo que eu falei, quando eu digo eu vou no show, não estou na pandemia, né, mas vou no show de rock, se eu tiver dinheiro para comprar o ingresso e tiver condução para me levar. Função E. Isso não é exatamente a multiplicação do ingresso vezes a condução, né? Mas, por analogia forte, com a matemática elementar se usa, então, o ponto, ou vezes, o produto aqui, para representar a função E. Isto aqui é uma forma de representar o sistema digital, o mesmo sistema digital, que aqui, no caso, é uma função, não é um sistema, né? É uma função lógica elementar chamada função lógica E. Então, tabela verdade da função E, expressão lógica da função E. Eu posso utilizar tanto a tabela verdade quanto a expressão lógica. Existe ainda uma terceira forma de representar a função E, que é por meio de um símbolo. Então, eu lembro dos componentes eletrônicos, eu tenho o símbolo do resistor, eu tenho o símbolo do capacitor, eu tenho o símbolo do indutor, eu tenho o símbolo de uma lâmpada, o símbolo da chave, do interruptor, e assim vai, do transistor, né? Ali são componentes eletrônicos. O que cada componente faz? Cada componente faz alguma coisa, tem uma função. Qual é a função do resistor? Não me lembro, professor. A função do resistor lá, sei lá, resistir a passagem da corrente elétrica. Né? A função do resistor é uma coisa assim, vamos pensar assim, como resistor, né? A gente já sabe tudo sobre o resistor, né? Não precisa ficar discutindo o que faz o resistor. Mas qual é a função E? Bom, a função E é a função E, né, que nós estamos conversando. Vamos criar um símbolo para ela. O símbolo da função E, aqui uma função E de 2 entradas, é assim. É um semicírculo, uma meia-lua. Né? Desenho meio assim, por exemplo. Né? É uma meia-lua. Aqui onde tem a parte curvada eu vou botar minha saída e aqui eu vou botar 2 ou mais entradas. A função E tem que ter pelo menos 2 entradas. Pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4. E assim vai. Aqui, por exemplo, uma função E de 3 entradas. Entrada A, entrada B, entrada C. E aqui a minha saída S. É uma meia-lua, ela tem um lado reto. No lado reto, eu coloco as minhas entradas. E no lado curvo, eu coloco a minha saída. Então, isto aqui, né, uma função E de 3 entradas. Como é que seria a expressão lógica de uma E de 3 entradas? Seria o produto A vezes B vezes C. Vamos ficar nas duas por enquanto, mas função E de 2 entradas, né, símbolo, e assim, a gente pode criar sistemas digitais mais complexos, com várias milhares, dezenas, milhares, milhões de portas lógicas, que de fato, sistemas digitais complexos, como por exemplo um computador, um celular, são sistemas digitais que contêm milhões de portas lógicas. Né? Os microchips têm milhões de componentes, ou bilhões de componentes mesmo, que tem milhões ou bilhões de portas lógicas que vão implementar um computador de última geração, por exemplo. Então,
a partir das funções lógicas fundamentais. A gente está vendo a primeira função, são 3 funções lógicas fundamentais. Esta aí é a primeira função lógica E. Símbolo, de que forma eu construo? Eu posso fazer essa função E com um sisteminha pneumático, posso fazer a função E com um contato elétrico, dois contatos elétricos, né, no caso. Posso fazer com um sistema hidráulico, posso fazer com posso fazer com circuito eletrônico, com transistor, dá para fazer, né, enfim. Então, dá para fazer, se faz normalmente com a eletrônica, com a microeletrônica, com tecnologia eletrônica. Se faz a função E, assim como as outras funções lógicas que a gente vai ver ainda hoje. Então, mas este símbolo, ele não indica de que forma vai ser construída a função E, né? Então, vai ser construída com os 2 contatos elétricos, sendo a lâmpada a saída, ou vai ser o transistor, ou vai ser um circuito pneumático. Ele não está indicando. Diferentemente de um resistor ou um capacitor, muitas vezes, aqui não me diz, mas o dielétrico é poliéster, é mica, o capacitor eletrolítico, mas daí daqui a pouco já bota assim, isso aqui já é um capacitor eletrolítico, né? Então, mas a gente sabe que o resistor, a gente sabe que normalmente o resistor é de carvão, mas é um resistor de fio, tá tudo bem, depende do detalhe do tipo do componente, a gente não sabe. Mas aqui, o símbolo de uma função lógica, ela não me diz absolutamente nada de como ela vai ser construída. Isso é importante de saber. Então, esse símbolo da função E não me diz como vai ser que eu posso construir isso com um palitinho, com mais um barbante, sei lá como, que eu comentei com vocês, né? Mas não diz como vai ser. Então, símbolo, então aqui é o símbolo lógico. Um ou mais símbolos lógicos vão criar o nosso diagrama lógico, né? Então, um símbolo lógico da função E, a expressão lógica da função E, que é representada pelo produto, e a tabela verdade. Estas são as 3 formas de representar a minha função E, a minha função lógica fundamental E. É indiferente eu estar representando por uma expressão, por um símbolo, ou por uma tabela, né? Então, lembrando, a tabela verdade vai me dar o valor da saída para todas as possíveis combinações das entradas. São as 3 formas de representar. Perguntas até aqui? Tranquilo, pessoal? Como é que tá? Certo. Isto. Função E é isto. Função E, a saída vai para 1 se tiver tudo em 1. A saída vai para 1 se todas as entradas estiverem em 1. Todas, sem exceção. Caso contrário, a saída vai para 0. A regrinha da função E, né? Vamos ver uma outra agora, uma outra função chamada função, vou até botar aqui do lado, né? Função lógica ou, em inglês, or, ou, né? Vamos implementar por um circuitinho elétrico. Primeiro a gente faz a implementação e depois a gente vê como é que funciona. O que eu vou fazer? Aqui na E nós tínhamos 2 contatos em série. Vamos botar 2 contatos em paralelo agora. Dois interruptores em paralelo. Interruptor A e interruptor B. Ó, eles estão em paralelo. E aqui é a minha lâmpada. Fase neutra. Então, nós vamos fazer a mesma tabelinha verdade que tem aqui. Ó. São 2 entradas, pessoal. São 4 combinações. Ó, as 2 abertas, as 2 fechadas. Uma aberta, outra fechada. Essa fechada e outra aberta. São 4 combinações. Então, é sempre 2 elevado ao número de entradas. A quantidade de combinações possíveis. Se eu tivesse 10, se tivesse assim, por exemplo, 10 chaves aqui, né, ligadas na adiante forma. Cada chave vai estar aberta ou fechada. Cada chave vai ser representando uma entrada do meu sistema digital, né?
0 ou 1, aberto ou fechado. Quantas combinações possíveis teriam das 10 chaves? 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu já decorei, 1022 elevado a 10 é 1024 combinações possíveis. A minha tabela verdade teria 1024 linhas. Não ia dar para escrever aqui no quadro, no caderno, né? Já seria enorme. Se eu tivesse um sistema com 32 entradas, pensa num sistema digital com 32 bits, né? Com 32 entradas. 2 elevado a 32 dá 4 bilhões e alguma coisa. A minha tabela, na verdade, teria 4 bilhões de combinações. Isso aqui, isso aqui é uma combinação. 0, 0 é uma combinação. 0, 1 é outra combinação. 1, 0, 1. Cada uma dessas linhas é uma combinação possível das minhas entradas, né? Então ela cresce, cada vez que eu acrescento uma entrada no sistema digital, dobra o número de combinações possíveis daquele sistema digital. Então por isso que quando eu aumento, começa a crescer muito rapidamente o número de combinações possíveis. Mas aqui, como tem só duas, né? O sisteminha tem só duas, continua com duas entradas A e B, eu vou ter a mesma tabela verdade, a mesma quantidade de combinações. 0, 0, as duas chaves abertas, 0, 1, chave B fechada aberta, 1, 0 e 1 e 1. E agora vamos olhar para esse circuito e vamos tentar entender, né, o que acontece com a lâmpada conforme essas chaves estão abertas ou fechadas. Chave A, primeira combinação. Chave A aberta, que está aqui representado, né, e B também aberta. A lâmpada vai estar acesa ou apagada? Apagada porque não tem um caminho para a corrente, né? Não tem corrente, não passa por aqui, a corrente não passa por aqui. Então, lâmpada apagada, eu vou dizer que a lâmpada está em 0. Segunda combinação, chave A aberta e chave B fechada. Então, eu vou fechar a chave B. E agora, a lâmpada vai estar acesa ou apagada? Acesa, exatamente porque aqui, ó, eu tenho a chave B, me permite um caminho para a corrente elétrica. Passou a corrente elétrica na lâmpada, acendeu a lâmpada. Então, mesmo que a chave A esteja aberta, o fato de fechar B, como elas estão em paralelo, vai fazer com que a lâmpada acenda, né? E aí ela vai ficar em 1. Vai ficar em 1. Na outra combinação, a chave A vai estar fechada e a chave B vai estar aberta. E agora a lâmpada vai estar acesa ou apagada? Continua acesa, porque não passa mais corrente pela chave B, mas agora começa a circular corrente pela chave A. Então aqui a lâmpada vai estar acesa também. E na última combinação, os dois contatos fechados, contato A e B fechado, se já estava aceso com um contato, né, com dois, não digo que está mais acesa, a lâmpada não vai ficar mais brilhosa, ela continua acesa, né? Continua acesa, então com os dois contatos fechados, vai ter um nó aqui, uma corrente se divide, uma parte da corrente passa pelo contato A, outra parte pela corrente depois se junta no nó e passa a corrente na lâmpada. A lâmpada acende do mesmo jeito. Então, com as duas chaves fechadas, a lâmpada vai estar acesa também. Então, observe essa tabela verdade. O que está acontecendo aqui? Basta uma entrada estar em 1 que a saída vai para 1. Apenas uma entrada está em 1, a saída vai para 1. Só vai para 0 se tiver tudo em 0. Então, vamos pegar um exemplo. Eu vou um exemplo, vou fazer alguma coisa se basta uma condição, né? Vou no show, se tiver dinheiro, ou se alguém me pagar o ingresso do show, né? Se eu tiver o ingresso, tiver o dinheiro para o ingresso, show de rock, ou se alguém me dá de presente. Basta uma das duas condições, né? Então, alguém me deu o presente, o ingresso de presente da namorada, né, por exemplo, aí eu vou no show. Ou se eu tenho dinheiro para comprar ingresso, eu vou no show.
qualquer uma das duas. Se as duas coisas forem verdadeiras, eu tenho dinheiro, mas não preciso gastar o dinheiro, eu ganhei o ingresso, vou no show de qualquer forma. Então basta uma condição ser verdadeira para a saída ir para 1. Esta é a função ou. Então, tal coisa acontece se condição A acontecer ou a condição B. Não precisa as duas condições serem verdadeiras. Basta uma condição ser verdadeira, a saída já vai ser verdadeira. A saída vai para 1. Essa é a nossa função ou. Então, olha a diferença da tabela verdade. A função E só vai para 1 quando tiver tudo em 1. Caso contrário, é 0. A função ou só vai para 0 se tiver tudo em 0. Caso contrário, ela vai para 1 a saída. Então, basta uma entrada em 1, que a saída da função ou vai para 1. Né? Então, como é que seria a expressão lógica? Como é que eu poderia estar? Né? Aqui eu fizemos a tabela verdade, da função ou. Como é que seria a equação? Por uma analogia com a matemática, a gente usa a operação de adição. Vou dizer assim, S, A mais B. Já vamos, antes que eu saia gritando aí, tá, não pode, professor. S é igual a mais B. Por que a soma? Tá? A gente tem que pensar assim, ó, a rigor, pessoal, a rigor não é uma soma. Por quê? Vamos pegar assim, ó, 0 mais 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1. E 1 mais 1 dá 1. Não dá 1, dá 2, né? 1 mais 1 dá 2. O que a gente tem que pensar? Não existe o 2 no sistema binário. No sistema digital, existe o verdadeiro e existe o falso. O 0 e o 1 representam o verdadeiro e o falso. Vocês estão aprendendo programação em linguagem C, né? Teste de condição no if, né? Se vocês fizerem um teste de condição ali dentro, if tal coisa, né? Abre parênteses, né? Vocês já chegaram no comando if, né? Imagina. Sim. Assim, se você chegar assim, ó, if A é maior que 5, aí faz tal coisa. Executa os comandos. Aí tem a int A igual a 10. Então, A é maior que 5. Vai executar os comandos que estão aqui dentro? Sim, porque A é maior que 5. Né? Na linguagem C, isso aqui não está errado. If A. Isso aqui vai compilar, isso aqui vai executar, isso aqui vai funcionar, isso aqui não está errado. Mas o que é A? A é uma variável inteira que não é só 0 ou 1, ela pode representar qualquer um número, por exemplo, representar um valor 10. Por um comando if, por um teste condicional na programação em linguagem C, qualquer coisa que dê diferente de 0 é verdadeiro. O 0 é falso. Qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro na linguagem C. Então, o A está com o valor 10, ele representa verdadeiro. Então, ele vai executar os comandos que estão aqui, com esse programa? Vai, porque A é diferente de 0. Diferente de 0 é verdadeiro. Né? Então, isso é muito comum, isso não está errado, tá? Vocês vão ver toneladas de programas em linguagem C na internet, por exemplo, assim. Né? Simplesmente. Então, assim, o que acontece? A gente tem que pensar nesse conceito. Aí a gente vai entender por que se utilizou a soma como o símbolo da função ou, na expressão lógica. Se o resultado for 0, é falso. Se o resultado da minha soma for diferente de 0, então é verdadeiro, é 1. Então, se a gente pegar assim, ó, 0 mais 0 dá 0, ok. 0 mais 1 dá 1. Aí 1 mais 1 deu 2, que é diferente de 0, aí é verdadeiro, é 1. 2 é diferente de 0, então 2 é 1. É assim que a gente tem que pensar. Aí a gente consegue entender, né, por que se utilizou o símbolo mais como o símbolo da soma, da adição matemática, para representar a minha função ou. Se a gente tem que pensar no conceito de que
o resultado zero é falso e diferente de zero ele é verdadeiro. Não sei se ficou claro. Tá bom. Então, a soma representa a minha função ou. Né? Mesmo que 1 mais 1, né? 1 mais 1, como é que a gente fala assim? A gente não diz, quando eu estou falando a expressão lógica, eu não digo S igual a A mais B. S igual a A mais B é para matemática elementar. Quando a gente vai ler uma função lógica, a gente lê assim, o igual não é igual, é equivale. S equivale a ou B. O mais é o ou. S equivale a e B. O vezes é o E. A e B. E o igual não é igual, é equivale. S equivale a e B. A minha saída S equivale a ou B. É assim que a gente fala, né, quando a gente lê uma expressão lógica. Símbolo lógico da função ou. Eu sempre tenho dificuldade de desenhar essas coisas. Três linhas curvas, uma assim, outra assim, outra assim. Saída S, entradas A e B. Função ou. Olhem a diferença da função ou, do símbolo da função ou, para o símbolo da função E. A função E tem uma linha reta aqui, onde eu ligo as entradas. E a função ou tem as três linhas curvadas. Da mesma forma que eu posso ter uma função E de 2, 3, 4, N entradas, eu posso ter uma função ou de N entradas. Eu posso pegar uma terceira chave aqui, ligar em paralelo, uma chave C, pegar uma quarta chave aqui, ligar em paralelo, uma chave D. Aqui seria uma ou de 4 entradas. Né? Então, eu também posso ter uma ou assim, A, B, C, D, por exemplo. Por que a gente está chamando A, B, C, D? Eu podia dizer qualquer nome, né? Eu podia dar um nome para isso aqui, não precisa ser. Mas por simplicidade se usa as letras do alfabeto como para representar as entradas. Se fosse um sistema elétrico, daqui a pouco eu poderia chamar a chave S1, S2, S3. Poderia chamar S1, S2, S3, não tem problema. Né? Quando vocês criam um programa em linguagem C, a variável, você cria uma variável qualquer, você não pode dar um nome, não precisa ser uma letra. Né? Mas aqui, em sistemas digitais, tentando simplificar ao máximo, é comum se usar letras do alfabeto A, B, C, D, E, e assim vai para as entradas. A saída S eu posso chamar de S de saída ou X, então o que for, né? Se usa às vezes X também como saída. Isso aqui, ó, eu digo que S equivale ao quê? A, ou B, ou C, ou D. S equivale a A, ou B, ou C, ou D. Isso aqui é uma função uma função ou de 4 entradas. Vamos supor que a minha entrada A estivesse em 0, a B está em 1, a C está em 1 também, a D está em 0. Ó, a entrada A, a interruptor A está aberto, o B está fechado, C está fechado, o D está aberto. Eu vou ter aqui A está em 0, B vai estar em 1, C está em 1, por exemplo, e o D está em 0. Isso aqui é uma determinada combinação. 4 entradas me dá 2 elevado a 4, que dá 16 combinações. A tabela verdade teria 16 combinações. Desde 0000, 0001, 0010, até tudo em 1. São 16 combinações possíveis. Se eu fosse somar 0 mais 1 mais 1 mais 1, o resultado é diferente de 0. Diferente de 0 significa verdadeiro na saída. Então é por isso que se utilizou o símbolo da soma, né, para representar a função ou. Então, da mesma forma, né, a segunda função, da mesma forma que eu tenho 3 formas de representar a função E, tabela verdade, a expressão lógica ou o símbolo lógico, para a função ou, eu posso representar por uma tabela verdade, pela expressão lógica ou pelo símbolo lógico. As funções E e as funções OU são duas funções lógicas
elementares ou fundamentais. Temos uma terceira função lógica fundamental, que é a função negação ou função inversora, se usa mais esse nome, talvez. Função inversora porque ela inverte. Ou not, em inglês not. Não, né, em inglês not. Então, vou tentar fazer um circuitinho bem simples aqui. Isso aqui é uma chave, pessoal, que é assim, ó. Sabe achar o botão de campainha? Vocês estão. Aquele cara liga a campainha, né? Enquanto tá pressionando o botão, fica tocando a campainha. Aí solta o botão. Né? Aí o cara tá irritado, fica segurando o botão da campainha. Ou a buzina do automóvel, né? Fica segurando a buzina do automóvel. Né? Aquilo ali é um interruptor nesse formato, assim. Vou botar um pouquinho mais perto. A buzina do automóvel, o interruptor assim, ó, ele é normalmente aberto, os contatos, né, não tem onde passar corrente elétrica, mas quando o motorista pressiona, né, quando o motorista pressiona, ele fecha o contato. Aí o motorista tira o dedo da buzina, tira a mão da buzina e solta e abre o contato. Então, essa aqui é uma chave chamada de push button. Você pressiona e ela fecha o contato. Existe a chave push button normalmente aberta. Essa aqui é a push button normalmente NA, normalmente aberta. E existe a chave push button, numa explicação, que é normalmente fechada. Que ela é assim, ó. Você não botou o dedo na chave e ela está aberta. Né? A gente pensa assim, ó, o computador aqui, o teclado, na frente do teclado do computador, né? As teclas do teclado, elas são chaves push button normalmente abertas. Quando eu pressiono, eu fecho um contato que aí, né, dá um contato elétrico que indica que a tecla A foi pressionada. Tecla espaço, space, foi pressionada, por exemplo. Normalmente aberta. Aqui é uma lógica invertida. O contato é normalmente fechado e quando eu pressiono, eu abro o contato. Então, pressionar, o tal dedo aqui, pressionar, eu vou abrir o contato. E vou ligar isso aqui em série com uma lâmpada. Fase e neutro. Então, o estado normal, né? O estado normal desta chave aqui é fechado. Né? Então, assim, quando eu digo assim, quando está em zero, é porque eu não mexi na chave. A chave está ali paradinha. Só que ela está com o contato fechado, porque ela é um contato normalmente fechado, NF. Então, quando ela está ali paradinha, não mexi na chave, eu digo que a chave está em zero. Mas ela está com o contato fechado. O que acontece com a lâmpada? A lâmpada está acesa ou apagada? Acesa. Isso. A minha entrada está em zero, mas a saída está em 1. A chave está em repouso, mas como ela é um contato normalmente fechado, circula a corrente e a lâmpada está acesa, está em 1. Então, a chave em zero, porque eu não pressionei a chave. Chave em zero porque eu não pressionei. Chave em zero, lâmpada em 1. Entrada em zero, saída em 1. A partir do momento em que eu pressionar a chave, botar 1, aí eu vou mover esse contato e vai abrir o circuito. Então vai fazer uma coisa assim, vou mover o contato, né? Ou assim, enfim, pressionei, movi o contato e abri o circuito. E aí quando eu pressionei a chave, botei a entrada em 1, vai abrir o circuito
e a lâmpada vai desligar, porque não vai ter mais onde passar corrente elétrica. Ela vai estar em zero. Então, 1 na entrada me leva a 0 na saída. Então, como é que eu posso fazer essa tabelinha verdade? Como eu só tenho uma entrada, deixa eu chamar isso aqui chave A, né? E a minha saída é minha lâmpada e a minha saída é S. Eu tenho apenas uma entrada, eu só tenho duas combinações possíveis. Ou está em 0, ou está em 1. E a minha saída é S, ou vai estar em 0, ou vai estar em 1, que é a lâmpada. Então, quando a entrada está em 0, a lâmpada está acesa, está em 1. Quando a entrada está em 1, a lâmpada está apagada, está em 0. Então, na verdade, está invertendo. 0 na entrada me dá 1 na saída. 1 na entrada me dá 0 na saída. Por isso que se chama de função inversora ou negação. Estou negando a entrada. Se a entrada é 0, a saída vai para 1. Se a entrada é 1, a saída vai para 0. Essa, na verdade, das três funções fundamentais, é a mais simples, na verdade. O mais difícil foi fazer esse circuitinho, explicar o contatinho aqui, normalmente fechado, não sei o que. É o mais difícil. Mas é assim, é uma função lógica mais simples que a qual ou tá apenas uma entrada, 0 vira 1, 1 vira 0. Né? Qual é o... Vamos primeiro para o símbolo, depois eu mostro a equação. Né? Qual é o símbolo? O símbolo, pessoal, de uma inversora é uma bolinha. Só uma bolinha. A bolinha é a negação. Então, se eu ponho um 0, do outro lado da bolinha tem 1. Se eu tenho 1, do outro lado da bolinha tem 0. A bolinha representa a negação. O que vocês vão ver muito comum é este símbolo aqui. Um triângulo, não é um diodo, não se preocupe. Um triângulo com a bolinha na ponta. Então, este aqui é um símbolo da negação. Então, 0, se eu botar 0, como ele inverte, vira 1. Né? Ou, se botar 1, inverte, vira 0. Então, esse aqui é o símbolo é utilizado. Mas ele tem que lembrar que a negação é a bolinha. O que o triângulo faz? O triângulo representa regeneração do sinal digital. Isso aqui, eu poderia ter isso aqui, ó. Isso aqui não é uma função lógica. Isso aqui é uma regeneração. Se eu tenho 0, eu vou ter 0 no outro lado. Se eu tenho 1, eu vou ter 1 no outro lado. Eu não estou fazendo nada com a minha informação digital. Mas eu estou regenerando. Vocês lembram o que significa regeneração no sinal digital? Quando eu estou transmitindo a informação, seja numa fibra ótica, seja num cabo de cobre, uma informação digital, né, depois de alguns quilômetros, alguns metros, alguns quilômetros, o sinal pode ficar enfraquecido. E ele pode, o sinal digital, essa era uma das duas grandes vantagens do sinal digital, ele pode ser regenerado. Né? Eu posso copiar a informação digital quantas vezes eu quiser, eternizando a informação digital, e eu também posso regenerar a informação digital. Então, se eu tenho num fio, por exemplo, um sinal, uma tensão elétrica representando zeros e uns, depois de 10 km, por exemplo, eu posso chegar a um negócio meio bagunçado aqui, atenuado e com ruído. Ainda assim, se eu passar isso aqui por um regenerador, ele vai interpretar que isso aqui é 1 e que isso aqui é 0, que isso aqui é 1 e isso aqui é 0. E ele vai restaurar o sinal digital e vai ficar quadradinho, bonitinho de novo. As tensões representando 0 e 1. Isso aqui, o que aconteceu aqui, houve a regeneração da informação digital. Né? Isto aqui também é conhecido como repetidor. Um repetidor. Num sistema da internet, por exemplo, uma rede mundial de comunicação digital, eu tenho milhares, milhões de repetidores espalhados, a gente nem sabe aonde, né? Na infraestrutura da rede. Milhões de repetidores. Os que os repetidores fazem, eles, entre outras coisas, eles fazem a regeneração do sinal digital, seja uma informação, um sinal óptico, uma fibra ótica, seja elétrico, pode ser um link de rádio, micro-ondas também transmitindo. Também pode fazer outras funções, não vem o caso aqui, mas eles podem fazer a bufferização, né? E vai fazer o roteamento. Para onde vai essa informação? Eu tenho que mandar lá para o computador do fulaninho, ou eu tenho que mandar lá para outro site. Para onde vai essa informação? Tem que fazer as rotas da informação digital. Então, na verdade,
é mais do que somente regenerar o sinal elétrico, mas o repetidor faz também a regeneração. Então, o triângulozinho é a regeneração do sinal digital. A bolinha é a inversão. Então, só essa bolinha, só ela que é a inversão. É importante a gente saber. Aqui é a regeneração digital. Eu escrevo para a gente guardar para depois eu pagar. Certo aqui, pessoal? Opa. Então, esse é o símbolo então, da minha inversora. É bem muito comum usar o tal triângulo junto, né? Mas a gente tem que lembrar que a bolinha que é o símbolo da inversão. Então, no caso aqui, isso aqui está regenerando o sinal digital e também já está fazendo a inversão lógica. E a equação? Como é que eu vou escrever? Como é que eu vou representar uma inversão, né? A inversão, se a gente pensar na matemática elementar, qual é a negação de 5? Qual é a negação de uma dúzia de ovos? Qual é a negação de 8,7? Não tem esse conceito. Tem um conceito de complemento, não sei o que tal. Mas a função lógica negação, ela existe num sistema digital, onde a variável só pode ser 0 ou 1. O 0 vira 1 e 1 vira 0. Então, de que forma eu vou representar numa equação a minha inversão? Vai ser assim, pessoal. Vocês vão pegar a entrada A e vão botar uma barrinha em cima dela. Uma barra em cima dela, uma barrinha assim, indica a inversão. Então eu digo A equivale a S equivale a negação de A. S equivale a negação de A. É assim que a gente lê. Então esta é a expressão lógica de uma inversão, ou de uma função inversora, função not, função, dá para dizer não também, função não, função negação, função inversora, função not. Sempre quando tiver a barrinha, eu tenho a inversão da minha entrada. Símbolo e a minha tabela verdade. Então, as três funções lógicas fundamentais de qualquer sistema digital: a função e, a função ou e a função inversora. Com estas três funções, dá para criar qualquer sistema digital, por mais complexo que ele exista. Sistema digital. Pega o computador mais o último tipo, assim, mais top. Supercomputador, o celular, o iPhone, não sei o que. Claro que vai ter sempre alguma coisa analógica, o alto-falante, né? O microfone e tal. Mas pega toda a parte digital, que é 99% de um celular, sei lá, ele vai ser construído com as três funções lógicas. Ele pode ser construído com as três funções lógicas fundamentais, a e, o ou, o inversor. Então essas três funções, com elas se constrói qualquer sistema digital. Perguntas, dúvidas, questões? Tudo certo. Bom. O princípio tá tranquilo. Tá bom. Então eu vou fazer vamos complicar um pouquinho, né? Sempre complicando um pouquinho. A gente vai. Vamos pensar um circuitinho mais. 3 chaves. A chave A. Eu posso fazer qualquer circuito elétrico, né? Posso imaginar. E aqui a minha lâmpada. Fase neutra. Se a gente fosse fazer uma tabela verdade, olha que uma coisa estranha, né? Para que eu vou fazer isso aqui só para complicar? Tá, tudo bem, mas eu posso imaginar isso aqui. Uma chave A e duas chaves B e C em paralelo. Essas duas chaves estão em paralelo e essas duas em paralelo estão em série com a A, não é verdade? E aqui a lâmpada lá embaixo. Se aqui fosse resistores, seria assim, né? Associação de resistores. 2 resistores em paralelo e um resistor em série
em paralelo com a resistência equivalente desses dois. Pensar assim. Se a gente fosse fazer uma tabela verdade, seria assim, ó. Entrada B, entrada C e a saída S, sendo S a minha lâmpada. São 2 elevado a 3 entradas, a quantidade de combinações, né? 2 vezes 2 vezes 2, 8 combinações, combis. Quais combinações de estados das minhas 3 chaves? As 3 abertas, 0, 0, 0, 0, 0, 1, apenas a chave C fechada, A e B aberta, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e as 3 chaves fechadas, 1, 1 e 1. Então, apenas 3 chaves, 3 entradas no sistema digital, são 8 combinações possíveis de chaves abertas ou fechadas, né? Aí a gente pode pensar assim, em que situação a minha saída vai para 1, né? Ou seja, em que situação liga a lâmpada, por exemplo. Me diga o estado dessas 3 chaves que poderiam fazer a lâmpada ligar. Todas aquelas em que esteja o A, o A e o B, ou o C ou o E. Ó, você pode, por favor, repetir exatamente o que você falou? Todas aquelas em que Em que o A esteja 1, o A esteja 1 e o B e o C, ou o C. ou e o C. Porque eu penso assim, ó, se o A está em 0, está aberto, não importa esses dois, não vai ter corrente, né? Não vai chegar corrente na lâmpada. O interruptor A é o interruptor principal, vamos dizer assim, né? O contato principal. Se ele estiver aberto, não, mesmo que B e C estejam fechados, não circula corrente, não é verdade? Então, na tabela, as 4 primeiras combinações, ó, o A está aberto, né? Então não tem como circular corrente. Então nessas 4 primeiras combinações a lâmpada vai estar desligada. Aí nas outras 4 combinações da tabela eu fechei, ó, o A está em 1, fechei o interruptor A. Aí eu tenho que ver o interruptor B e C para ver se a lâmpada vai acender. Essa situação aqui, o A está em 1, B está em 0 e o C está em 0. É uma combinação 1 ABC, 1, 0, 0. Combinação ABC 1, 0, 0. Nessa situação que vocês veem no esquema elétrico, a lâmpada está acesa ou apagada? Apagado. Ainda apagada, eu vou botar em 0 aqui porque não tem como circular corrente. Mas a partir do momento em que qualquer uma dessas duas aqui, seja o B indo para 1, circula a corrente por aqui, ó. Corrente passa pelo contato A, passa pelo contato B e chega na lâmpada, né? O B vai para 1 ou o C vai para 1. Aí circula a corrente por aqui, corrente elétrica, pelo contato A e pelo contato C. Então, a lâmpada vai estar acesa, se a gente pensar aqui, ó, nessa combinação o C está em 1, o A está em 1, a lâmpada está acesa. Nessa outra, o B está em 1, e o C, mesmo com o C aberto, o B está em 1, tem um caminho para a corrente para a lâmpada, está acesa. E aqui tudo fechado, os 3 contatos fechados, continua acesa, né? Esta aqui é a tabela verdade que representa o sistema digital com 3 entradas. A tabela verdade, pessoal, diz tudo a respeito do sistema digital. Ela me diz todas as combinações possíveis e o valor da saída para cada uma das combinações possíveis. Então ela está me dizendo tudo a respeito. Eu tenho toda a informação que eu possa querer do meu sistema digital
na tabela verdade. E quando a gente fala assim, esta lâmpada vai acender se A estiver fechado e... Essa lâmpada vai acender se A estiver fechado e B ou C estiver fechado. Então, aqui eu tenho a representação de uma expressão, né, onde o produto da minha expressão é a função E. E a soma, que eu botei entre parênteses, é a função OU. Então, B ou C está em 1? Sim, dá 1. E A está em 1, está fechado? Sim, então fica 1 vezes 1. Vamos pensar assim, ó, qualquer combinação aqui. Vou pegar essa aqui. 0, 1, 1. A está em 0, B está em 1, C está em 1. 1 ou 1, 1 mais 1 dá 2, não. 1 mais 1 dá 1, né? 1 ou 1 dá 1. 1 ou 1 dá 1. Só que 1 e 0, 1 vezes 0, dá 0. Então, a saída vai para 0. Eu posso pegar qualquer uma dessas combinações, colocar na equação e vai dar o resultado correto, esperado. Então, vamos pegar aqui, pegar uma outra combinação aqui. Uma que vai para 1, por exemplo, essa aqui, ó. A1, B está com 0 e C está com 1. Como é que fica a minha saída? Na equação fica 0 mais 1, 0 ou 1, né? 0 ou 1 dá 1 nesse resultado. Aqui a função ou 1 e 1, 1 vezes 1, 1 e 1 dá 1. Então aqui eu tenho para essa combinação 1, 0, 1 das chaves ABC, das entradas ABC, eu tenho a minha saída indo para 1, minha lâmpada acendendo. Então eu coloco os valores individuais em cada combinação, zeros e 1 nas minhas entradas, e executo as funções, seja a soma, né, entre aspas, soma, que seria minha função ou, seja a multiplicação, o produto, que é a minha função E. E aí eu tenho o meu resultado da minha saída. Se a gente fosse fazer esse diagrama aqui, ó, eu tenho então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu não tenho uma função fundamental, eu tenho mais de uma função lógica representando um sistema mais complexo. Eu não tenho somente uma OU, somente uma E ou somente uma inversora. Eu tenho um sistema digital mais complexo que faz uso de duas funções lógicas fundamentais, a função OU e a função E. Se a gente fosse representar por um diagrama lógico esse circuito elétrico, né, seria assim, ó, a função OU e a função E. O que me leva para a saída? A gente tem que pensar assim, ó, o produto. Eu estou fazendo o produto disto com isto tudo. Este produto, isto vezes isto, me dá a saída S. Este produto é a função E. Símbolo da função E me gera a saída S. Um produto de A vezes o que? Aqui dentro, B ou C. Então, o símbolo da minha função E é o, né, é o produto, é o vezes A vezes B ou C. Deixar entre parênteses, A vezes B ou C. Só que isso não está completo no meu diagrama lógico. Enquanto eu tenho uma expressão ou uma subexpressão, uma expressão parcial aqui, eu não terminei meu diagrama. O que é isso aqui? O que representa essa soma? Representa uma função OU. De que forma eu vou gerar essa função OU? Vou botar uma porta lógica OU aqui. Então, cada vez pior a minha função OU. O OU é a minha soma. OU do que com que? OU de B com C. Então, este é o meu diagrama lógico
que tem duas funções lógicas fundamentais, uma função OU e uma função E. Né? Que está, então, este sistema elétrico, circuito elétrico, representa uma função, um sistema digital mais complexo que faz uso de duas funções lógicas fundamentais, uma função E e uma função OU. Que por uma tabela verdade, são 3 entradas, eu tenho estas saídas, apenas as 3 últimas combinações, levando a saída para 1, que é a minha lâmpada acendendo. Uma expressão lógica representada por esta equação, né? A, eu vou ler assim, ó, S equivale a A, I, B ou C. E o meu, dar uma limpadinha aqui. Opa. O meu diagrama lógico desse sistema digital mais complexo, que é uma combinação de duas funções lógicas fundamentais. Questões, perguntas? Certo. Então, eu vou colocar aqui, né, essa apostila. Lembrando, pessoal, tem um livro, esse livro inteiro explica assim, melhor que eu, assim, o livro do Totti explica bem explicadinho. Vocês têm acesso ao livro do Totti na biblioteca virtual da Pearson, né? Tem ali o passo a passo. Eu não sei se vocês tentaram entrar, conseguiram entrar. Alguém tentou entrar ali acessar o livro. Eu coloquei no Moodle, né? Só lembrando aqui, ó. Eu coloquei, nós estamos na semana aqui do dia 22 de setembro, 21, vou arrumar aqui. Vou botar a apresentação aqui que tem. Eu sempre gosto de apresentar as funções lógicas fundamentais aqui direto pela implementação no circuito elétrico, que acho mais fácil assim a compreensão. Assim, o meu jeito de ensinar as funções fundamentais. Eu tenho a apresentação do livro aqui, mas eu tenho também, então a gente tem ali como acessar, né? Um pouquinho mais para cima aqui, eu coloquei um passo a passo, ó, como acessar a biblioteca virtual. Nós temos milhares de livros, né, técnicos das mais diversas áreas disponíveis para vocês aí, como aluno do IFSUL. Tá? O IFSUL está pagando, né, bem pago, para ter acesso a essa biblioteca virtual aí, tudo livros eletrônicos. Né? Então, fiquem à vontade aí para acessar, né, até coloquei aqui o nome do livro, TOT, ó, Sistemas Digitais, Princípios e Aplicações, né? Então, fala sobre tudo isso que eu falei e mais um pouco, né, ainda. Bom, então, assim, aqui, deixa eu só apresentar aqui rapidinho. Então, tabela verdade, né, uma tabela verdade de 2 entradas, 4 combinações, 3 entradas já nos dão 8 combinações possíveis. Aqui um sistema digital qualquer, né, não sei se é ou é E, o que é isso aqui. Ó, se a gente pegar aqui, ó, isso aqui de 2 entradas. Quando está 0, 0 dá 1 a saída, quando está 1 e 0 dá 1. Isso aqui não é nem E nem OU, não sei o que é isso aqui. Isso é alguma função, uma combinação de funções fundamentais, E ou inversora. Alguma coisa delas. Né? Que nem esse último exemplo que eu mostrei para vocês. Aqui um sistema de 3 entradas, ABC, daí já me dá 2 elevado a 3, dá 8 combinações possíveis. Né? E aqui uma saída. O sistema digital ele pode ter mais de uma saída, né? A gente está trabalhando com apenas uma saída, mas por algum motivo eu posso ter 2 lâmpadas ali, sei lá, no sistema, né? Ou 3 lâmpadas representando 2, 3 saídas. A gente está trabalhando com apenas uma saída. Aqui seria um exemplo de uma tabela verdade, então com 4 entradas, 2 elevado a 4, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16 combinações possíveis, desde todas as entradas em 0 até todas as entradas em 1. E aqui um exemplo, né, que algumas combinações vão para 0, outras combinações a saída vai para 1. Né? E a expressão lógica, então, só resumindo, né, o que nós vimos, né, a função OU, né, o símbolo mais representa a função OU. Né? O livro do Totti, ele coloca assim que OU não é uma adição, e de fato não é. Eu espero que eu tenha ficado claro. O símbolo do mais, a adição, soma é uma coisa e ou é outra coisa. Mas por analogia, e é uma analogia forte, se usa o símbolo do mais. Tanto que o matemático George Bowley não foi por menos que ele usou o símbolo do mais, né? Mas a gente tem que entender, ó, 1 mais 1 é 2.
Só que em digital, 1 ou 1 é 1. Então, usem a regrinha aqui, aí é do professor Moisés. O resultado deu 0, é 0, é falso. Deu diferente de 0, é 1. Diferente de 0 é verdadeiro. Assim como na linguagem C. E aí vocês não vai dar sempre certo essa soma. Aí essa soma não vai dar errado. Aí vai dar 1 ou vai dar 0. A função ou. Símbolo, então, agora símbolo bem desenhadinho, bonitinho da função ou, né? Representando pelo símbolo da soma na expressão, a expressão da função ou de duas entradas, a tabela é verdade. Aqui o autor do livro está usando em vez de S de saída, usando X, né? Uma porta OR, porta OU. Aqui o exemplo de uma porta OU de 3 entradas, né? Então eu digo assim, X equivale a A ou B ou C na expressão, o diagrama, o símbolo lógico numa porta OU de 3 entradas, a expressão e a tabela verdade. Observe essa tabela verdade numa OU de 3 entradas. Só vai para 0 se tiver tudo em 0. Qualquer entrada em 1 me leva a saída para 1. Então olha que interessante essa tabela verdade de uma porta OU de 3 entradas. Deixa eu ver se tem aqui uma E de 3 entradas, por exemplo. Como é o produto, basta uma entrada estar em 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então basta uma entrada estar em 0, saída vai para 0. Então só vai para 1 quando tiver tudo em 1. Só vai para 1 quando tiver tudo em 1. A minha função E. Aqui é só então, ou e E, né? E a inversora, né? Então a barrinha em cima, né? Eu vou dizer x equivale à negação de A ou not A. X equivale ao inverso de A. Ou também se usa complemento, x equivale ao complemento de A. Tabela é verdade, 0 vira 1, 1 vira 0, né? Então a barrinha em cima da minha variável de entrada. Então, a bolinha é negação, né? Símbolo. E aqui, o que é isso aqui, né? Que eu não tinha mostrado para vocês? Isso aqui é o chamado diagrama de tempos, tá? Que é assim, ó. Imagina que tá chegando um sinal elétrico. Eu vou implementar, de que forma eu vou implementar essa função E? Vou implementar por um transistor, por duas chaves, 2 contatos elétricos em série, enfim, né? Se for um sistema eletrônico, transistor, que seja, eu vou botar 5 volts lá na minha... Vou pensar assim, ó, como é que eu posso... Não vamos fazer as funções lógicas com transistor, mas se eu pegar um transistor aqui... Opa, 5 volts. Essa aqui é minha saída S. Aqui é minha entrada A. Se eu botar 5, se eu tiver 1 aqui, eu botar 1 como 5 volts, 5 volts vai ter corrente base, vai saturar o transistor, VCA vai para 0, e aqui eu vou ter quantos volts? Vou ter 0 volts. Então 1 me dá 0. Se eu botar 0 volts, que é o 0, não tem corrente base, corta o transistor, os 5 volts aparece na saída. 0 vira 1. 1, 5 volts, né? E 0, 0 volts. 0 vira 1, 1 vira 0. Então isso aqui, esse circuitinho que a gente utilizou tanto para ligar e desligar cargas, colocando uma carga no lugar de resistor, seja uma lâmpada, um relé, o que for, isso ele também faz a função, por exemplo, de uma inversora, de uma inversão lógica. Então dá para fazer E ou inversora com transistor. Hoje em dia nem se utiliza o transistor bipolar, normalmente se utiliza o transistor MOSFET. Por quê? Porque ele é muito rápido e ele não consome praticamente nada de energia, né? Ele tem o comando ali do transistor, que é a porta do gate, é isolada do canal, então aí eu não tenho quase um consumo. Quando ele está em estado estático, ele não consome praticamente nada. Agora, se eu estiver ligando e desligando o MOSFET muito rápido, milhões de vezes por segundo, aí ele consome energia. É o caso, por exemplo, dos computadores, estão sempre num clock ali, uma velocidade muito elevada de processamento. Então aqui, o que representa isso aqui, pessoal? Isso representa assim, isso aqui é o chamado diagrama de tempos. Isso aqui é o eixo do tempo. E aqui é 0, 1. Sendo que o 0, se eu for usar um sistema eletrônico para implementar isso aqui, eu vou usar normalmente, eu posso usar assim, uma tensão elétrica. 0 volts é 0 e 5 volts é 1, por exemplo. Ou
eu posso utilizar também 3,3 volts como sendo 1 e 0 volts como sendo 0. Eu tenho uma lógica de 2 volts e meio, 2 volts e meio é 1 e 0 volts é 0. Se isso aqui fosse pulsos de luz, por exemplo, seria, tem luzes, é 1, não tem luz é 0. Pulsos de o controle remoto de televisão é infravermelho, a gente não enxerga. Botem a câmera na frente, vocês vão enxergar os pulsinhos, não vão enxergar os pulsinhos, mas, porque é muito rápido, mas vão ver a luzinha saindo ali, que o sensor de imagem da câmera do celular consegue pegar um pouco do infravermelho do controle remoto, né? Mas são pulsos de luz, fibra ótica, pulsos de luz, representam zeros e uns. E o que eu tenho acontecendo ao longo do tempo? Então, eu tenho o quê? Eu tenho um chamado diagrama de tempos aqui, o timing diagram, diagrama de tempos em inglês. Eu tenho as entradas A, B e tenho minha saída S, ou X no caso. Então, observe aqui, ó, como isso aqui é uma função E, que é o produto, né? Quando eu tenho 0 aqui e 0 aqui, ó, 0 vezes 0, eu tenho 0 na saída. Quando eu tenho 1 e 0, função E, 1 vezes 0 dá 0, né? 1 e 0 dá 0. Aqui eu tenho, ó, 1 e 1, 1 vezes 1 dá 1. 0 e 1 dá 0. 0 e 0 dá 0. 1 e 0 dá 0. E aqui, de novamente, 1 e 1, 1 vezes 1 dá 1. Então, isso aqui é muito comum em sistemas digitais. Quando você quer entender um determinado, às vezes uma parte do sistema digital, como é que ele funciona, às vezes tem uma memória associada, e aí é importante a gente entender, facilita muito o diagrama de tempos. Você tem um diagrama de tempos, tem que ir em dezenas de entradas e as saídas, aí o que tem que entender. Por exemplo, a comunicação de um processador com uma memória e vice-versa, né? Comunicação entre processador e memória. Quantas ligações eu tenho ali, né? Eu pego um pente de memória, um chip de memória, que eu tenho ali uma comunicação, sei lá, a 32 bits, 32 pinos, cada pino ali pode estar em 0, pode estar em 1, em cada instante de tempo. Eu tenho um diagrama de tempos, um timing diagram, que eu tenho 32 entradas, tem mais as linhas de endereço, eu tenho um monte eu tenho um diagrama de tempos complexo, né? Então isso pode facilitar o entendimento, né, do que está acontecendo com o sistema digital. Pessoal, o que nós estamos vendo aqui são elementos fundamentais de sistemas digitais. Qualquer um desses sistemas, ele não tem memória, pessoal. Isso é uma diferença fundamental também, né? Importante. Ó, a função E, a função OR e a função inversora, e também a combinação delas, que nem a gente fez aqui uma combinação, né? Uma função E com uma função OR, a gente combinou as duas funções, seja as funções fundamentais, seja uma combinação delas, formando um sistema mais complexo, eu sempre vou ter a saída dependendo da combinação das entradas, naquele instante de tempo. Naquele instante de tempo, quanto é que está a entrada A? Está em 0, está em 1. A B está em 0, está em 1. Como é que é a combinação? A saída vai para 0, para 1, para aquele sistema digital. A saída é sempre uma combinação das entradas. Isso aqui é chamado também de sistema lógico combinacional. Existe um outro tipo de sistema digital, que é o chamado sistema digital sequencial. Nesse sistema sequencial, então assim, o sistema combinacional, vou representar, seja ele o mais complexo que for, né, uma caixinha, eu tenho uma ou mais entradas, entrada A, entrada B, entrada N, entrada que for, e eu tenho uma ou mais saídas, né? Posso ter mais de uma saída. Então sempre a saída vai ser uma combinação das entradas, né? Isso aqui é o combinacional. Eu tenho um sistema também chamado de sistema, nós não vamos ver, sequencial, onde o valor da saída ou da saída, se tiver mais de um, depende do valor das entradas, ou da entrada ou das entradas, A, B, N, quantas entradas for, e também depende
da memória digital. Depende do estado anterior do sistema. Sistemas digitais mais complexos, o que está acontecendo nesse instante com o sistema digital? Aquilo que está acontecendo com ele nesse instante é uma combinação das entradas nesse instante e mais o passado, e mais o que aconteceu com o sistema no passado. E como é que o que representa o passado? É a memória que tem no sistema, né? Então, me deem, por exemplo, um exemplo de um sistema digital sequencial, por exemplo. Alguém poderia me dar um exemplo? Ninguém tem um exemplo para me dizer de um sistema sequencial, digital sequencial, pessoal? A calculadora, o computador, o celular, o micro-ondas. Micro-ondas? É. Por quê? Porque eu liguei o micro-ondas e eu digitei lá 30, porque eu quero só dar uma esquentadinha no leite da criança, 30 segundos. Eu não apertei a tecla play ainda. Eu estou naquele estado, faltou só apertar o play para dar o... quando eu aperto o play, o que acontece com o sistema? Ele vai aquecer por 30 segundos. Por que ele não aquece por 2 minutos? Porque antes eu não digitei 2 minutos, eu digitei 30 segundos. Então, o que o sistema vai fazer depende do estado atual da minha combinação, que eu pressionar a tecla play do micro-ondas, e depende do estado anterior, que é a programação anterior, a memória anterior do sistema, que antes o operador digitou lá 30 segundos ou 2 minutos para aquecer o micro-ondas. Então, qualquer sistema digital hoje em dia, pessoal, é sequencial, porque ele tem memória. Então, o computador nem se fala, né? Vocês estão vendo a imagem aqui do meu quadro branco aqui, minha lousa digital, porque vocês entraram no Windows, ligaram o computador, entraram no Windows, partiram do sistema operacional, aí vocês se logaram lá com o usuário de vocês lá no computador, aí conectou na internet, um monte de coisa aconteceu, aí vocês clicaram no link da Meet, abriu a Meet, logado no Gmail, não sei o quê, e aí começaram a ouvir a voz do professor Moisés. E aí começaram a ver as minhas imagens. Vocês só estão assistindo a minha aula porque vocês executaram uma sequência anterior de eventos pré-determinados, né? O sistema digital, nesse instante, o computador de vocês está ouvindo a minha voz e vendo a imagem porque está ligado, tudo bem, né? Mas porque vocês têm um estado anterior. O sistema digital tem memória. Então, o estado do sistema a cada instante depende da combinação das entradas. O que seria a entrada aqui? O teclado. Se eu digitar uma tecla aqui, ó, né, eu mover o meu mouse, eu estou movendo meu mouse, ó, e eu estou provocando uma mudança no sistema. Nesse momento, a minha entrada é o movimento do meu mouse, aqui eu estou movendo o cursor. Mas por que ele está fazendo isso aqui e por que ele não está fazendo isso aqui num outro programa? Porque o estado anterior eu estava aqui ou estava aqui. Então, sistemas sequenciais, a saída ou as saídas depende das entradas naquele momento, mas também depende da memória anterior do sistema, do estado anterior do sistema, porque os sistemas digitais sequenciais têm memória. O que nós estamos vendo são sistemas que não têm memória, não têm memória. A saída é sempre apenas uma combinação das entradas naquele instante de tempo. Então, são sistemas combinacionais, são muito mais simples. Ah, mas então não serve para nada? Não, calma, serve sim. Para se construir sistemas sequenciais mais complexos, como, por exemplo, um computador, se utilizam sistemas combinacionais, né? Para a gente pensar, eu quero fazer um acionamento pneumático numa máquina, eu vou acabar utilizando a lógica combinacional. Posso vir a utilizar uma lógica sequencial. Vou dar um exemplo de um
sistema, pensar assim, um sistema digital sequencial, que tem memória. Não sei se vocês chegaram a ver, ou vocês vão ver a partida de um motor de indução a partir do botão verde e vermelho, ligar e desligar, uma partida de motor de indução com contatora. Vocês chegaram a ver isso aí? Vocês têm um botãozinho, assim, um motor de indução, você não vai ligar direto uma chave, porque tem uma corrente de partida muito elevada. Aí vocês usam uma contatora com memória. Aí vocês têm um botãozinho verde e vermelho. Pressiona o botãozinho, aquele push button, botãozinho verde e liga o motor. Quer desligar o motor, pressiona o botãozinho vermelho, né? Mas você não precisa ficar segurando o botão verde para manter o motor ligado. Vocês pressionam uma vez e liga o motor e o motor continua ligado. Até o momento que vocês pressionarem um botão vermelho, aí vocês desligam o motor. Um motor de indução qualquer, da serra de madeira, lá da serraria, por exemplo. Então, ali eu tenho um sistema digital com memória, né? Foi apresentado memória. Já um pouquinho mais complexo, vamos pensar assim, que o nosso sistema combinacional que a gente está vendo aqui. Mas para fazer o sistema sequencial, a gente acaba precisando ter o sistema combinacional, digital combinacional. Tranquilo, pessoal? Alguma questão, alguma pergunta? Tudo certo. Então, por hoje, ficamos por aí hoje, né? Vimos aí os conceitos fundamentais das 3 funções lógicas fundamentais, com as suas representações, tabela verdade, o símbolo lógico ou diagrama lógico, né? E a equação lógica. As 3 funções e ou inversora, e a gente fazendo uma combinação delas, a gente constrói, como eu falei, qualquer sistema digital, por mais complexo que seja. Ou seja, essas 3 funções, a e, a ou, a inversora, são as funções lógicas fundamentais de sistemas digitais. Então, só pedir para vocês colocarem ali o nome no chat ali para fazer a chamada. E boa semana então a todos e nos falamos.